Questão 20 do CP2 de 2020. Vamos lá? No ano de 1999, o Banco Central emitiu uma moeda comemorativa de prata de 1.500 pesetas, que tinha o formato de um octógono regular com 1 centímetro de lado. Bom, se é um octógono, significa que estamos falando de um polígono de 8 lados, certo? E se ele é regular, isso diz mais ainda. Isso diz pra gente que todos os lados são congruentes e que todos os ângulos são iguais. Vamos continuar aqui. Um colecionador armazenará esta moeda em uma caixa de base quadrada. Para isso, precisará determinar a distância entre os vértices A e D da representação a seguir. Então, basicamente, o que a gente quer calcular aqui é essa diagonal AD do octógono. Perfeito? Vamos continuar. Considerando raiz de 2 como 1,4, então está dando para a gente uma legenda para substituir raiz de 2, a medida do segmento AD em centímetros que o colecionador precisar calcular é igual aproximadamente a... Bom, como que a gente vai atacar essa questão? Qual vai ser a nossa estratégia? Lembre-se que isso aqui é um exercício de geometria e geralmente os exercícios de geometria possuem inúmeras formas de serem solucionados. Aqui o que a gente vai apresentar é apenas uma delas. E o que eu sugiro que a gente faça é prolongar esse segmento AB, certo? Que é um dos lados do octógono, aqui para a direita. Até mais ou menos aqui, certo? E a gente vai fazer a mesma coisa com o segmento DC e vai prolongar para baixo, até encontrar com esse prolongamento que a gente já fez agora há pouco. O que a gente vai ter aqui formado é um triângulo retângulo, certo? É um triângulo retângulo de catetos que a gente não conhece o valor, então vamos chamar de x. Aqui é x e aqui é x. Mas essa hipotenusa a gente já conhece o valor. Ela vale 1, certo? Por que ela vale 1? Porque ela é justamente lado do octógono, que o exercício já diz para a gente, enunciado, que tem 1 centímetro de lado. Perfeito? Então vamos aplicar aqui o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o que para a gente? Que a soma do quadrado dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais x ao quadrado, tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa num triângulo retângulo é sempre o maior lado, certo? Ou seja, aquele que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então a nossa hipotenusa vai ser 1. 1 ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 1 ao quadrado, 1, certo? Passo o 2 para o outro lado, eu vou ter que x ao quadrado tem que ser igual a 1 sobre 2. Então eu vou ter que x vai ser igual a raiz de meio. Mais ou menos raiz de meio. Como a gente está falando de medidas de comprimento aqui, a gente não vai utilizar o valor negativo. Então a gente vai ter que x é igual a raiz de meio, que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. Você sabe, quando a gente tem uma raiz no denominador, nós costumamos racionalizar. Então, para racionalizar, a gente vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo número que está no denominador da fração, que é a raiz de 2. E aí a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, mais conhecido como 2. Certo? E ainda, o próprio exercício diz para a gente aqui, ó, para substituirmos raiz de 2 por 1,4. Então a gente vai ter que raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1,4 sobre 2, que dividindo, né, simplificando, vai ser igual a 0,7. Perfeito? Então a gente vai pegar aqui, ó, vai substituir na nossa figura o x por 0,7. Tudo bem? 0,7, 0,7. Então agora o que a gente tem? Lembra que o lado do octógono vale 1? Então significa que esse segmento AB também vale 1, certo? Isso significa também que o segmento DC vale 1 também. E o que a gente acabou construindo aqui é um outro triângulo retângulo. Repare só, é um triângulo retângulo de cateto 1 mais 0,7, ou seja, 1,7, e um outro cateto valendo 1 mais 0,7, ou seja, 1,7 também.
Então a gente vai aplicar novamente o teorema de Pitágoras para descobrir o valor desse segmento AD, que é a diagonal do octógono, que vamos chamar aqui de y, certo? Então vamos lá, aqui ó, do ladinho a gente vai ter o seguinte, que y ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, vai ser igual a 1,7 ao quadrado mais 1,7 ao quadrado, certo? Então eu vou ter aqui que y ao quadrado, 1,7 ao quadrado, é igual a 2,89. Aqui eu tenho mais uma vez 1,7 ao quadrado, repito o 2,89, certo? Então eu vou ter aqui que 1 ao quadrado vai ser igual a, vamos somar, 9 com 9 dá 8, vai 1 ali para cima, 8 com 8, 16, mais 1, 17. Vai 1 aqui para cima, 2 com 2, 4, com 1, 5, 7, 8. Vírgula embaixo de vírgula, 5,78. Então a gente vai ter que o y vai ser igual a mais ou menos a raiz de 5,78, que a gente não está interessado no valor negativo, estamos interessados no valor positivo. Como que a gente vai calcular a raiz de 5,78? Bom, aí é que está. A gente não precisa calcular. Você sabe que 2 ao quadrado é igual a 4. E sabe também que 3 ao quadrado é igual a 9. Então a gente está interessado em algum valor entre 2 e 3 que elevado ao quadrado dê 5,78. A gente não precisa calcular esse valor. O que a gente sabe é que, olhando as opções, só existe uma delas que está entre 2 e 3, ou seja, a opção de letra C de certo. Se você gostou dessa resolução, se ela te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal para ficar atento a todas as novidades. Grande abraço!